Eu nunca contei a minha história. Então, vou prestar a FUVEST. E por fim, eu passei. E a gente foi estudar o caso lá do rompimento da barragem de Bento Rodrigues. Bom dia, vlog! Como estão as coisas por aí? Por aqui é segunda-feira, eu acordei bem cedo, bem mais cedo do que o normal, porque hoje eu tenho uma atividade externa na empresa hoje, então eu preciso estar bem mais cedo lá no trabalho, eu preciso chegar às 6. E o dia vai ser bem diferente, porque eu não vou trabalhar direto por conta dessa atividade externa, por entrar mais cedo. Eu vou ter tanto agora na parte da manhã, né? Preciso estar às 6 da manhã no trabalho. E também preciso estar lá às 6 da tarde. Então eu vou ter um intervalo aí durante o dia. E como vai ser uma atividade mais externa, talvez eu consiga mostrar mais coisas pra vocês. Porque quando eu fico só no escritório, não tem nem muito o que eu mostrar. E também não é legal, né? Ficar filmando dentro do escritório, filmando as coisas da empresa, assim. E como ainda não amanheceu, tá totalmente de noite. Deixa eu mostrar. Então, como tá totalmente de noite também, pode ser que a gente consiga ver um bom nascer do sol. Decidi aproveitar que hoje o dia tá bem atípico, assim, né? Um dia de trabalho bem diferente. Eu já fiz um acompanhamento que eu precisava fazer hoje na parte da manhã. Agora eu volto pra empresa às 3h30 e depois provavelmente eu vou chegar em casa por volta de umas 8, 9 horas da noite. E eu tava pensando aqui, né? Nossa, eu compartilho com o pessoal o meu dia a dia, mas eu nunca contei a minha história, assim, né? Eu nunca disse quem eu sou, o que eu gosto de fazer. Então pensei, bom, vou aproveitar esse dia aqui que tô com tempo livre de dia durante a semana, o que é bem raro, e vou contar um pouco sobre mim, um pouco sobre as coisas que eu gosto, até pra gente se conhecendo melhor aqui também. Meu nome é Natália, vocês provavelmente já sabem disso. Eu tenho 28 anos, morei a vida inteira em São Paulo, mais especificamente na zona leste de São Paulo. Eu tenho, assim, lembranças muito boas da minha infância, principalmente nas viagens que eu e meus pais fazíamos para sítio, né? A gente tinha sítio na família, que era do meu avô, pai do meu pai. Então, a gente viajava bastante, viajava com muita frequência pro sítio e eu acho que foi... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que foi daí que surgiu a minha paixão, assim,
por natureza, por querer estar próximo, por valorizar essa vida mais calma, mais tranquila, porque o sítio era numa cidade do interior, se chama Salesópolis. A cidade é conhecida por ser a nascente do rio Tietê, que é um rio muito grande aqui de São Paulo, enfim, que corta várias e várias cidades, que tem quilômetros e quilômetros de extensão. Inclusive eu já fui lá na nascente do rio Tietê, a água simplesmente brota do chão, assim, vai borbulhando e vai saindo. E aí vai criando um canalzinho e vira o rio. Levei o meu marido para conhecer a nascente do rio Tietê, levei ele para conhecer alguns pontos lá da cidade, ele adorou também e foi muito legal. Eu tenho algumas imagens, inclusive, da gente tomando água do rio Tietê. Vocês acreditam que isso é possível? Na nascente, água pura, né? O ruim fica, sei lá, uns 3 quilômetros depois que o rio realmente ganha forma e pega um leito assim. Começa a passar pela cidade, aí já começa, né, a não ficar tão bom assim. Mais ou menos foi assim a minha vida até os 16 anos. A matéria que eu mais gostava na escola era disparado biologia, né? Eu ia muito bem, eu gostava muito de estudar essas coisas. Então, no ensino médio eu já tinha certeza que eu iria fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí assim que eu terminei o terceiro ano, eu entrei numa faculdade para fazer ciências biológicas. No primeiro ano, assim, tava muito legal, principalmente a parte de botânica. Eu tive botânica 1 e 2, logo assim, de cara, né? Acho que botânica 1 no primeiro ano e botânica 2 no começo do segundo ano. A faculdade era paga, né? E quem pagava a minha faculdade era minha avó. E aí, na época, eu terminei o ensino médio em 2014, em 2015, a mensalidade já tava em 900 e pouco. E aí, no ano seguinte, em 2016, a mensalidade passou para mais de R$1.100. E na época era muito mais dinheiro do que é hoje em dia, se bem que hoje em dia você pagar R$1.000 de mensalidade já é algo caro. Então, imagina em 2015. Então, a minha avó conversou com meus pais e tudo mais. Eu falei, né, tudo bem. Eu entendo que esteja caro e tudo mais. E aí, eu tranquei a faculdade no terceiro semestre. E aí eu falei, bom, eu continuo querendo fazer uma faculdade, então vou prestar a FUVEST, né? E aí prestei a FUVEST nesse mesmo ano, eu tranquei a faculdade em julho, prestei a FUVEST, que acontece mais ou menos em novembro, se eu não me engano, em novembro eu fiz a FUVEST, e por fim eu passei. Fiquei muito feliz, nossa, muito feliz mesmo. Nesse meio tempo, né, entre que eu saí de uma faculdade para entrar na outra, a minha avó faleceu. Fez muita falta, assim, na minha vida. Eu senti bastante, porque eu praticamente fui criada, né, com ela. Porque como os meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu ficava muito com a minha avó. Então eu chegava da escola, o almoço estava pronto. Sabe, coisa de vó, sabe? Que nunca deixa faltar nada, que sempre cuida, sempre tinha uma frutinha, sempre tinha café da tarde, enfim. Aí nesse meio tempo, antes de eu entrar na faculdade, a minha avó faleceu, mas eu lembro, assim, do dia que eu vi o meu nome lá na chamada. E na hora que eu li o meu nome, que eu vi, assim, eu fiquei tão feliz. E a primeira lembrança, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a minha avó. Então, assim, eu tenho certeza de que onde ela estava, assim, do lugar que ela estava estava comigo, sabe? Eu senti muito forte a presença dela assim que eu bati o olho no meu nome lá na lista, né? Enfim, foi um momento, assim, muito mágico. E aí, eu comecei a fazer... nem falei, né? Eu prestei pra gestão ambiental. E aí, eu comecei em 2017. Foi 2017 eu comecei. E aí, nossa, é totalmente diferente, é outro mundo, assim. Foi a época, assim, que eu mais me desenvolvi, com certeza. Tive muitas experiências boas durante a graduação. Infelizmente, quando eu estava no terceiro ano, né, que estava já em 2019, aconteceu a pandemia, veio a pandemia, então o meu curso que era presencial deixou de ser presencial e passou a ser online, então até a gente se adaptar e tudo mais, acabou atrasando o curso em si. Eu só fui me formar realmente no final de 2023. E assim, foi maravilhoso. A experiência foi maravilhosa. Os anos que eu passei lá foram maravilhosos, assim, eu tive experiências muito únicas.
tem uma matéria principal lá na grade horária, né, no curso em si, que chama Gestão Ambiental, uma matéria bem densa, assim. E a gente teve viagem de campo. A gente ficou hospedado em Mariana e a gente foi estudar o caso lá do rompimento da barragem de Bento Rodrigues. Então foi assim uma experiência surreal estar lá onde tudo aconteceu, né? E na época faziam 3 anos que isso tinha acontecido. Foi uma experiência assim muito forte, muito marcante, porque tinham pessoas, né? Eles convocaram pessoas que moravam onde as casas foram destruídas e tudo mais, para falar. E aí, enfim, as pessoas iam falando e contando, e assim, é desesperador. A gente nem sabe pelo que eles passaram, mas só deles falarem, assim, já foi desesperador. E atualmente, né, tem quase um ano e meio que eu me mudei. Eu conheci o meu marido em 2023 também. Quando eu me formei, né, assim que eu peguei o meu diploma, eu já conhecia ele. A gente estava se conhecendo ainda, né? Mas foi tudo muito rápido. Foi amor à primeira vista, realmente. Assim que a gente se viu, a gente já se gostou. E dali pra frente foi acontecendo tudo muito rápido. E, enfim, com 3 semanas a gente já estava morando junto, porque a gente já morava sozinho, né? Cada um na sua casa. Então foi realmente bem rápido. E aí a gente se mudou pra cá, pra uma cidade do interior. Quando eu conheci ele, ele já tinha planos, né? Já tinha vontade de morar mais pro interior. Eu fui bem resistente, assim, no começo. Tanto que quando ele começava a tocar nesse assunto de me mudar e tal, eu falava, não, nem vamos entrar nesse assunto que já fico estressada, né? Esquece isso, eu não vou me mudar. Mas porque também eu morava na casa do lado da casa da minha mãe, né? Então eu tava muito acostumada com a rotina de ter a minha mãe perto. Bastou uma vez. Na primeira vez que a gente veio pra cá, eu já gostei da cidade. E aí eu já comecei a ver que seria legal, que eu teria mais qualidade de vida, porque aqui é uma cidade menor, mais tranquila, tem muito mais natureza do que na Zona Leste, onde eu morava. E, enfim, esse é um resumão aí de um pouco da minha história. E falando de coisas que eu gosto de fazer, eu gosto disso, né? De estar sempre bem próximo da natureza. Eu adoro viajar, adoro conhecer lugares novos, gosto muito de ter experiências gastronômicas, então gosto de comer coisa diferente, gosto de comer coisa gostosa.